Olá! Quem é você? O que você faz? Como que vai ser o seu trabalho holístico sem fronteiras? E o que hoje você veio contribuir para com, né, assim, a sua presença aqui para nós? Muito bom. Então, deixa eu tirar óculos aqui, porque fica melhor para vocês me verem. Meu nome, então, é Vanessa Queiroz, né, Ângela? Eu vim a pedido do Leandro, né, a convite do Leandro, na verdade, participar do Congresso Holístico Sem Fronteiras. O objetivo que a gente tem é trazer cada vez mais para o maior número de pessoas no Brasil a informação sobre esse trabalho da EMF Balancing Technique, né, que é uma técnica de Fiquei louca para balanceamento saber. do campo eletromagnético, né? Essa é Uau! uma técnica muito interessante, muito extremamente atual, mas que foi, por incrível que pareça, canalizada e desenvolvida há mais de 30 anos. E Mais ela é de 30 pouquíssimo anos? conhecida no Brasil, exatamente. E por que, Vanessa, você acha que ainda ela é pouco conhecida? Ficou muito lá fora só? Eu entendo que existem dois motivos, na verdade. Primeira coisa, porque ela foi canalizada fora, né, nos Estados Unidos, na verdade, por uma pessoa chamada Peg Fênix Dubro, que é a canalizadora e originadora dessa técnica, né? Uhum. E ela foi recebendo as instruções desse trabalho. Ela tem toda uma história, né, de vida desde os 5 anos de idade até o momento em que ela começou realmente a canalizar as informações desse trabalho, que passa por conhecer uma nova parte da anatomia energética humana e depois vai se estendendo aí para desenvolver realmente a técnica. O que nós entendemos, e ela mesma fala, né, até o nome da técnica é um nome difícil, ela mesma Muito. diz. É um nome complicado, que as pessoas não entendem, e no momento em que ela recebeu essa orientação, né, de que o nome deveria ser, porque esse EMF é de Electromagnetic Field, justamente de campo eletromagnético, né? Uhum. E ela dizia para os orientadores espirituais dela, as pessoas não vão entender o que isso significa. E a resposta que ela tinha, né, deles era que este trabalho e a função do campo eletromagnético seria reconhecida, a importância dessa função seria reconhecida pelo humano muitos anos à frente, né, que em algum Uau! momento a humanidade reconheceria a importância do campo eletromagnético. E o que ela fala hoje, né, em dia ainda, é que o momento é agora. Essa é a hora Nossa. que as pessoas reconhecem a importância desse campo. Então foi um trabalho muito de formiga, vamos dizer assim, que aconteceu, né, começou acontecendo há 33 anos atrás, mas na verdade ele se espalhou por grande parte do mundo. Mas no Brasil ele ficou muito escondidinho, assim, ficou com pouquíssimas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar com ela no Uruguai, quando ela veio aqui para a América do Sul, né? E isso ficou ali entre 3, 4 profissionais no Brasil que atuavam com a técnica, que se tornaram professores, que foram ministrando aulas, mas foi um trabalho muito tímido, eu diria. E o que Uhum. nós percebemos, né, ela foi canalizada há 33 anos aproximadamente, há 15, 18 anos mais ou menos, está no Brasil, mas ainda muito tímida, né? Apesar de estar traduzida já para 14 idiomas, já estar presente em mais de 70 países, ainda pouco conhecida aqui no Brasil. E Caramba. o que aconteceu foi uma coisa que em 2016, quando eu descobri o trabalho, quando eu fui mais fundo e descobri o trabalho com mais profundidade, eu senti muito esse chamado de fazer a técnica ser reconhecida no Brasil e ser conhecida e levar para o maior número de pessoas, e abracei essa ideia, né? Então eu venho trabalhando com a MF e com uma série de outros trabalhos que a PEG já canalizou depois disso, né, desde Uhum. 2016 para cá, e tem sido muito interessante, porque tem crescido muito, muitas pessoas têm procurado, a gente tem visto resultados muito importantes, justamente porque ela vem com uma base específica de limpeza, fortalecimento e equilíbrio deste campo eletromagnético, numa anatomia energética um pouco mais profunda do que a gente já conhece em todos os âmbitos, justamente para dar a sustentação necessária que esse novo humano precisa para essa transição planetária que a gente está vivendo. Então é por isso que a gente Mas alguma associa muito a transição.
né? Entendi. A transição, alguma, tipo, como se fosse um novo DNA humano. Exatamente. A gente pode falar dessa transição em vários âmbitos, né? Eu começo sempre falando dela num nível planetário, porque a gente sabe que o planeta está passando, né, por um processo, tá? Você acabou de começar falando dos eclipses, né? Então, assim, a gente está aqui recebendo uma carga de energia totalmente nova, né, totalmente diferente. O próprio planeta está num processo de trânsito astronômico, né, e astrológico que nunca esteve antes, né, então a gente está recebendo cargas de energia totalmente diferente nesse momento, e sabemos que existe um processo de transição desse planeta, de um planeta de terceira dimensão, para um movimento de quinta dimensão e além. E esse movimento que é planetário é um movimento também individual, né? Tudo que a gente vivencia hoje, ele é individual e coletivo. Então, apesar de existir uma transição que tem um cunho planetário e, consequentemente, uma influência universal, existe o micro desse macro, que é essa transição pessoal, né? Essa transição de cada um dos seres que estão aqui. E parte dessa transição humana tem a ver com a alteração do nosso DNA, né? Tem a ver com a nossa estrutura, com toda a nossa mudança de DNA. No sentido principal, muitas pessoas falam de alterar DNA, né? Mas a gente fala bastante de reprogramar e de ativar essas estruturas. Porque a gente entende que todo esse conhecimento, essa informação quântica, esses detalhes necessários para essa transformação já existe dentro desse DNA, numa área dele, né, que a nossa ciência de alguma forma diz que é um DNA lixo, né, que não é reconhecida pela ciência, mas que a gente sabe que é uma parte informacional dessa estrutura. E em um conhecido também 24º par de cromossomos, que é considerado um par quântico, onde a gente tem essas informações. Então, todo o trabalho da AMF, ele se dá exatamente no campo da malha de calibração, e uma imagem dessa daqui, ó, que eu vou explicar para vocês já o que funciona, como funciona, para vocês visualizarem, porque falar da malha sem uma imagem é muito complexo, para a gente conseguir visualizar e entender o que ela significa, né? Então eu deixei as duas imagens lá, porque quem tiver curiosidade de olhar e de entender um pouquinho melhor, consegue visualizar lá nessa imagem. Mas o objetivo, né, real desse trabalho é trabalhar exatamente nessa malha de calibração, que é uma espécie de um campo eletromagnético, a gente pode chamar assim, né? Um campo eletromagnético que está à volta do nosso corpo, que vem dentro da nossa estrutura, conhecida como anatomia energética humana, mas que ele não deixa de considerar nenhuma das estruturas já conhecidas por todos nós, então chakras, corpos sutis, meridianos de energia, todos eles continuam lá, normal, igual, bonitinhos, mas a gente enxerga nesse trabalho, além desse sistema, essa malha de calibração universal, né? E além da malha, a gente sabe que ainda tem uma estrutura mercábica aí que complementa essa anatomia energética. Mas a gente está exatamente nessas fibras de luz que representam esse campo e que estão ali justamente circulando todos os processos emocionais, mentais, aprendizados dessa e de outras possíveis, né, existências, que ficam ali mediando esse campo. Então, é muito comum que em determinados momentos da nossa vida, a gente traga à nossa presença algumas dessas emoções, alguns desses aprendizados mentais, até mesmo emocionais, e experiências espirituais, inclusive, né? Então, como é que é trabalhar com a malha, né? Todo o trabalho da AMF é feito nesse sistema, nessa malha. E a gente usa movimentos específicos, movimentos que são muito conectados com a energia do Tai Chi Chuan. Então, existem muitos movimentos mesmo que são realizados durante o trabalho, para fazer o movimento de limpeza. Então, a gente trabalha com uma energia muito interessante, corporal mesmo. Então, na verdade, assim, quem aplica faz os movimentos. Quem recebe
simplesmente recebe. Não precisa efetivar os movimentos. Então eu não tá? faço, eu recebo. Você recebe, exatamente. Ok. Todo o trabalho que é feito nas fibras, nos loops de infinito, em todas as conexões que estão dentro desse campo eletromagnético, é feito com movimentos do Tai Chi Chuan. Lindo, e assim a gente vai... os movimentos do Tai Chi. Eles são lindos, né? Eu falo que quem aplica também não precisa mais de academia, nunca mais. Porque, né? Porque você já faz. Exatamente. Né? Já está ali, né, conectada com isso. Então, a gente trabalha nesse campo, nessas fibras de luz, justamente fazendo os movimentos de limpeza necessárias para descarregar aquelas cargas de energia que não nos servem mais no agora. Então, é como se a gente dissesse assim, numa linguagem até mais simplificada, eu poderia dizer que o nosso registro acástico tem lá uma série de informações e uma série de detalhes que são referentes a essa nossa vida, a nossa encarnação e a de outras vidas. Sim. O que acontece muitas vezes é que esses registros, eles ficam ali e eles muitas vezes interferem nas ações que a gente tem para vivenciar e para experienciar no nosso dia a dia, né, no dia de hoje. Então, quando a gente trabalha com a malha e nesse movimento de limpeza que a gente realiza, a gente vai verificando justamente o que esse processo aqui da pessoa serve para essa encarnação dela? Faz sentido para ela nesse momento? Está corroborando para o processo de evolução e crescimento dela? Tá, ótimo. Então, vamos fortalecer essa memória, esse registro. E esse outro aqui, está funcionando? É legal? É bom para ela nesse momento? Não, isso aqui não serve mais. Isso aqui já passou, já não faz mais sentido. Se ficar aqui, vai interferir de forma negativa no processo de evolução. Então, o que se faz? Deleta. Fazemos ali um movimento de enxugar, que eu brinco, né? Que é secar o disco de luz daquele processo emocional para que aquilo não interfira na experiência dela daqui para diante. Porque é como se ela já tivesse experienciado aquilo, já viveu, não faz mais sentido estar ali. É sobrecarga, né? É carga energética extra que está no sistema e que vai simplesmente consumindo energia e faz com que a pessoa muitas vezes fique cansada, prostrada, tem aquela série de dificuldades de viver o dia a dia, porque está conectada, né, com uma série de cargas. Exatamente. Exato. Isso vai impedindo ela. Sim, você se conecta, você se deixa sobrecarregar por uma conexão que, às vezes, essa sobrecarga te impede de uma conexão maior, melhor. Exato. Até, principalmente com o seu eu superior. Porque eu sempre falo, e eu não sei se isso faz sentido no seu contexto, Vanessa, mas eu creio que sim, que eu sempre conduzo as mentoradas, né, do Ho'oponopono o seguinte. O eu superior, quando você que você tá cansada demais, que você tá esgotada, você pode perceber que a sua frequência e o seu jeito de se conectar com a tua divindade é bem menor. Você não consegue. Sim. E aquilo parece que é uma exaustão que você já acorda cansada. Você já acorda exausto. E as pessoas falam, Ângela, por quê? E eu falo, olha, o porquê são inúmeras situações que podem estar acontecendo. Mas uma delas eu te garanto, a sua conexão, infelizmente, ela não tá ali pegando por conta dessa sua sobrecarga de emoções e de condensação de esgotamento. Sim. É perfeito. E o que a gente percebe, né, o resultado que a gente vê disso no campo eletromagnético é o que a gente chama de sangramento áurico. Então é como se você tivesse quebras nesse campo, as fibras de luz desse campo, ela fica como se estivesse com furos, né? Ou então, eu gosto bastante de usar esse exemplo da fisiologia humana, que fica fácil das pessoas visualizarem, que é o caso do como o colesterol influencia no funcionamento do coração. Né? A gente ingere gordura, chega uma hora que as nossas veias vão começando a ficar entupidas, né, com aquele excesso de gordura e não permite que o sangue circule de forma perfeita para chegar no coração, sobrecarregando o coração. No nosso caso, quando a gente olha para as fibras, né, da anatomia energética, o que a gente percebe? Que o excesso de cargas eletromagnéticas que não servem mais, que são essas cargas que já não fazem mais sentido a gente carregar no nosso sistema, elas vão, muitas vezes, entupindo as fibras, como se fosse a gordura do colesterol, né? Elas vão entupindo as fibras de maneira que a energia não circula na mesma velocidade para você ter o pique, ter o ânimo, ter a sensação, ter a saúde física. Por quê?
automaticamente o nosso sistema de energia, através dos loops de infinito, eles conversam a fibra da malha com o loop do infinito que se conecta direto para o chakra. E o chakra é responsável por retroalimentar os nossos órgãos também, com energia, né? Os nossos órgãos físicos, eles não funcionam só com sangue, eles funcionam também com energia, né? Então, deu ali, enroscou no chakra, o órgão já vai ter um processo de receber uma carga menor de energia. E o que acontece muitas vezes é que a ausência de energia vem da fibra, e não necessariamente do chakra. Então, às vezes, você já deve ter tido essa experiência, e muitas pessoas trabalham, né, com equilíbrio e harmonização de chakras, né, e várias técnicas nesse sentido, de que você vai e equilibra o chakra da pessoa, passa uma semana, ela está com o chakra desequilibrado de novo. Aí você vai e equilibra de novo, daqui a pouco está desequilibrado de novo. Isso significa que o processo de interrupção da energia não está no chakra, está num sistema que está antes dele. Né? Pode estar no loop, como pode estar na fibra. Então, exatamente por isso que a gente trabalha muito na limpeza dessas fibras, removendo essas cargas de energia, e depois estabilizando, ou seja, calibrando essas fibras de luz para que elas possam estar como se fossem vias liberadas de qualquer impedimento de passagem de fluxo de energia. Quanto mais esse fluxo está ativo, mais a gente tem a condição de se conectar com a malha cósmica universal e transitar a informação da malha universal para a malha pessoal, para a nossa malha de calibração, e ao mesmo tempo ativar o nosso canal central de energia, que é onde está a nossa sabedoria espiritual, né? Onde está a nossa inteligência inata, onde está toda essa nossa conexão com o nosso eu maior. Né, com tudo aquilo que nós somos enquanto espíritos, e não somente o que nós somos neste momento encarnado, né, mas essa conexão muito mais ampla. É, porque então, a gente confunde muito, né, Vanessa, o nós somos com o nós estamos, né? Sim, sim, a gente exatamente. Confunde muito ainda. Uma frase que a gente usa muito dentro do trabalho da EMF é dizer que nós estamos aqui neste processo, né, trabalhando com todas essas técnicas, que não é só a EMF, mas N outras técnicas energéticas espirituais, cada vez mais para que nós possamos sermos mais de nós mesmos. Né? E essa frase que já ser mais de quem você é justamente ser mais de quem você é de forma integrada, né, de forma total, num universo de totalidade, que é ser mais do seu próprio espírito, e não só desse pedacinho que está tecnicamente encarnado, né? Porque senão a gente diminui demais a capacidade e as habilidades, as aptidões que nós temos como ser integral que somos, né? E não somente esse que está aqui preso nesse universo físico, vamos dizer assim, fisiológico que a gente tem. Então, o trabalho ele está muito focado nas instâncias da gente buscar todos os processos de passado, processos de presente, processos de possibilidades futuras, abrindo caminhos, abrindo as conexões para um maior nível de fluxo de energia. É óbvio que a gente poderia ficar aqui conversando horas, né? Um workshop que a gente faz para entender esse sistema é um workshop de pelo menos 8 horas. Então, eu estou tentando falar aqui para vocês o mais sucinto possível, né? Para a gente conseguir entender. Mas captar exatamente que o trabalho funciona para liberar cargas emocionais de passado, né, que não servem mais na nossa vida, cargas mentais também, que podem ser liberadas desse sistema, traduzidas numa energia limpa, como se a gente reciclasse essa energia e devolvesse essa energia para os canais, né, centrais das pessoas, para que você possa abrir novos caminhos a partir das fibras da frente, que são as nossas fibras do potencial futuro. Então, a gente trabalha tecnicamente com 24 fibras de luz e energia que estão à volta do campo. Esse campo está mais ou menos a 60 centímetros do nosso corpo. Fibras de trás, que representam essa história de passado e a nossa capacitação. As fibras da frente, que estão relacionadas com o nosso potencial futuro. As fibras direita e esquerda, que são as fibras de dar e receber energia do mundo, que é por onde a gente troca as energias, né, com o mundo e com todas as pessoas. E o nosso canal central, que representa efetivamente o nosso presente. Então, a técnica como um todo, ela é composta por 12 fases, então são 12 sessões, vamos dizer assim, de tratamento,
onde essas 12 sessões, elas são divididas em 3 blocos de 4. E os blocos, eles têm funções específicas, então eu sempre faço comparativos também para a gente entender. O primeiro bloco, que a gente chama de fundamentos energéticos, é como se a gente estivesse fazendo a fundação de uma casa, né? Então, você comprou um terreno, vai subir uma casa. As 4 primeiras fases a fundação, que você vai ter que ir lá, fundar, tirar tudo, né? Tirar terra, abrir espaço e tudo mais. As 4 fases seguintes, que são os nossos aspectos de mestria em prática, é a construção em si, é subir as paredes da casa. E as 4 últimas fases, que são consideradas as fases de liberdade na energia do amor, ela é o acabamento da construção, né? Onde a gente realmente vai lá e refina todo o processo da construção e faz ali uma finalização desse trabalho. Existe uma fase 13, que é uma fase final, como se fosse um resumo de todas. Ela não substitui cada uma das fases, mas ela faz uma integração final de todas as 12 fases iniciais. Hoje, a gente pode trabalhar com a técnica presencial e à distância, né? Há um tempo era muito mais presencial do que a distância, e depois, com a coisa toda da pandemia, o trabalho foi sendo ajustado para trabalhar à distância, e hoje a gente trabalha muito mais à distância do que presencial. E isso é uma forma da gente trabalhar com esse campo para fazer as mudanças que podem ser feitas. E no caso, no congresso, o que você traz pra gente, assim? Uau, eu queria, assim, adorei o MF, eu vou abreviar igual a você, o MF, né? Porque é grande. O que eu vou aprender com a Vanessa lá? O que a Vanessa vai mostrar dentro do congresso? Lá eu vou trazer para todo mundo um detalhamento maior deste sistema. Então, a gente vai falar da anatomia energética humana. O que essa malha de calibração é dentro dessa anatomia, onde é que ela compõe, né? O que ela se compõe, né, com chakras, porque às vezes as pessoas também acham que a malha só vai fazer sentido para o trabalho da MF. Não, né? A malha de calibração, ela é uma parte da anatomia energética que foi descoberta nos últimos anos. Então, ela está aí para agregar também em qualquer outro trabalho. Então, isso é uma coisa legal de entender, né? Você não precisa conhecer a malha só se você for trabalhar com a EMF. É uma condição para trabalhar com a EMF, conhecer a malha de calibração. Mas a malha de calibração é uma parte da anatomia energética, como são os chakras, como são os corpos sutis. Então, a minha intenção no congresso é trazer mais para as pessoas um conhecimento mais profundo da malha de calibração, para entender como é que essa malha funciona e como as pessoas podem se beneficiar do processo de trabalho com essa malha. Então, a gente vai trazer algumas técnicas ali, algumas atividades que as pessoas podem fazer, podem se auto-aplicar, para já favorecer o trabalho dessa malha, né? Para já colocar ela numa condição de equilíbrio, né? E poder fazer o seu próprio trabalho com esse sistema. Que bacana. Então, eu gostei do que você falou. Dá para fazer algumas coisas também em relação à autoaplicação. Sim, é possível. Totalmente possível. Esse tipo de trabalho hoje, vivenciado por você, Vanessa, é só você trabalha, por exemplo, só com consultas, com atendimentos, ou você já é uma especialista para oferecer cursos, workshops e transmitir isso para o restante do pessoal, por exemplo, que, uau, me interessei na palestra da Vanessa, queria saber sobre uma formação, sobre um workshop, como funciona hoje para eu que me interesso pela MF? Pela MF. Eu sou habilitada sim, né? Então eu tenho a formação como terapeuta das 12 fases, né, atendendo profissionalmente com todas elas, e tenho a formação de professora da técnica, porque é um processo que qualquer pessoa também pode fazer, né? Você vai galgando aí cada um dos estágios e tem a condição, né, de se tornar um professor. Então, eu ministro as aulas de formação de terapeutas para todas as fases da MF e esse trabalho todo começa sempre pelo workshop da malha de calibração, que é um workshop pré-requisito para quem quer se formar terapeuta em MF. O trabalho pode ser realizado presencial ou online, tanto o atendimento como as formações. Então, eu sou habilitada para dar as aulas de formação, tanto presencial como online.
E as pessoas podem fazer as formações e os estágios também online. Então, é muito tranquilo para aquelas pessoas que estão, às vezes, fora de São Paulo, né, e têm dificuldade de encontrar alguém, porque todo o processo do trabalho é feito online, inclusive a certificação. A gente usa muito vídeo e muita coisa para compartilhar esses conteúdos todos. Mas é possível fazer dessa maneira. Não é uma formação longa, e o legal é que é uma formação que você pode ir construindo da maneira que for mais confortável para você. Então, a pessoa começa pelo workshop, que é um workshop de um dia, para conhecer mais sobre a malha e já dominar algumas atividades, algumas funções que ela pode encaixar nos trabalhos que ela eventualmente já faça. E depois ela parte para esses 3 blocos que eu comentei, que são os blocos das fases, né, da formação das fases. Então, fases 1 a 4, fases 5 a 8 e fases 9 a 12. Esses blocos, no geral, a gente tem um dia ou um dia e meio de curso para cada fase. E a pessoa pode ir fazendo isso fase a fase. Então, ela não tem essa obrigação de, eu começo e vou fazer os 12 dias de curso, eu vou fazer tudo numa sequência só. O ideal até, né, eu sempre falo, é que ela conclua a formação das fases 1 a 4, faça o estágio, faça a certificação, depois ela pode dar um tempo trabalhando com essas séries, depois vai para as fases 5 a 8. Então, as pessoas podem ir modelando a formação completa da maneira como ela quiser, porque as fases são independentes. Apesar delas se complementarem, né, os 3 blocos, apesar deles serem complementares, eles são independentes um do outro. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que se formam nas fases 1 a 4 e ficam, às vezes, anos trabalhando com as fases 1 a 4. Né? Porque, como eu disse lá no início, né, do nosso bate-papo, é uma técnica de 30 anos, mas que foi canalizada para o momento do agora. E o momento do agora demanda demais as fases 1 a 4. Então, a gente tem muito o que atender, né, com as fases 1 a 4. Só das primeiras fases. Exatamente, só com as 4 primeiras. Então, é uma formação que você consegue fazer de forma tranquila, né? Porque você não precisa sair desesperado fazendo todas as aulas logo de uma vez. Dá para fazer isso de uma forma mais paulatina e concluir, né, a formação completa. Tá? E é legal, né, adentrar aí um detalhe, que não existe só a AMF trabalhando nessa malha de calibração universal. Hoje a PEG já tem 11 séries mestras canalizadas, que eu também trabalho com essas séries e também ensino, formando ativadores, né, dessas séries, e alguns outros trabalhos, como a inteligência inata na vida diária, o iFênix, que são trabalhos de cocriação, calibração, que vai sempre ampliando esse sistema da malha para que ele funcione cada vez mais em forma de equilíbrio sistêmico mesmo desse ser humano. Então, é uma gama ampla de trabalho que pode ser feita a depender daquilo que a pessoa está buscando, né? Depende muito do que ela quer ampliar o leque de trabalho dela, começar um trabalho terapêutico, tem muita gente que está nesse momento, né? Uma transição de carreira, buscando o início de um trabalho terapêutico. Então, tem várias vertentes ali que podem atender essas possibilidades nesse trabalho. Que delícia! Eu amo todos esses assuntos, eu acho que sempre tudo, eu acho não, eu tenho certeza, né, que somos uma egrégora de luz, que os holísticos, né, toda essa parte holística está se unindo cada vez mais para poder fazer o humano entender o que ele veio fazer aqui. Eu me interessei muito justamente por essa conexão, né? Tirar essas conexões condensadas de dores, enfraquecimentos, turbulências na vida, mal-estar e poder fazer uma nova reconexão. E isso não tem preço para ninguém, né? Com certeza, faz todo sentido isso que você está dizendo, é o que as pessoas estão sentindo, né, por isso que a gente atrela muito esse processo todo com a transição, porque a transição traz sintomas físicos, né, e é difícil lidar com eles, muitas vezes. Com certeza, mas eu adorei o assunto, desconheço, sou sincera em te falar, realmente desconheço, mas eu acredito que é isso, o universo está aberto ao infinito de infinitas possibilidades, né? É por isso que já existe, é por isso que já existe esse termo, né? Quando a gente se abre para infinitas possibilidades, as coisas fluem. As coisas fluírem.